Tudo bem, pessoas? Hoje vamos falar de Marte Supreme, dirigido pelo Josh Sheffield, longa da 24 e que será o representante do estúdio no Oscar 2026, trazendo o Timothée Chalamet no papel principal. E é inevitável a gente falar desse filme sem começar pelas polêmicas que o longa se envolveu nos últimos meses. E se você tá perdido no assunto, resumidamente, porque esse é um assunto complicado, mas basicamente veio à tona, casos de bastidores bem pesados do filme O Bom Comportamento, lá de 2018, dirigido pelos irmãos Safdie, envolvendo um suposto abuso de uma atriz menor de idade, e que agora nós ficamos sabendo que esse foi o motivo real da separação dos irmãos na direção de projetos. E no dia que eu tô gravando esse vídeo aqui, dia 10 de março de 2026, tá viralizando na internet uma entrevista do Timothée Chalamet rebaixando, digamos assim, outras artes como ópera e balé, e tá causando muita raiva nesses setores, muita revolta, e muitos já apontam que por causa dessas polêmicas o filme praticamente já perdeu toda a chance de conquistar algum Oscar. Mas agora, deixando essas polêmicas de lado e falando do filme em si, Marte Supreme é baseado na vida do Marty Hesseman, um jogador de tênis de mesa famoso ali nos anos 50 e 60, conhecido como o Mago da Raquete ou algo parecido. E esse roteiro, coescrito pelo diretor, não chega a ser uma biografia daquelas que seguem uma linha do tempo. Ao invés disso, ele foca no caos, nos altos e baixos da carreira do Marty, misturando ambição, apostas altas e muitas loucuras nesse circuito de ping-pong. E a direção do Josh Sheffield, cara, eu fiquei impressionado. Simplesmente esse filme não para um minuto sequer, e isso é muito por conta de uma direção nervosa que já virou marca registrada do diretor, capturando a adrenalina de uma vida caótica do protagonista e também das mesas de ping-pong. São cenas de jogos espetaculares, muito bem coreografadas. Você se sente realmente dentro de uma partida de tênis de mesa, e a direção acerta muito em evitar os clichês de filmes de esporte. Ele traz um ar mais de realismo, que é quase documental em alguns momentos. É uma direção com muita personalidade e que não tem medo de ser desconfortável durante o filme inteiro. Aliás, dos filmes indicados ao Oscar, eu digo para vocês que essa foi a minha direção favorita dessa temporada. Ela é realmente maravilhosa, e o elenco também é outro ponto alto, começando obviamente pelo Timothée Chalamet. E olha, eu já vi o ator em papéis bem variados, desde Duna até o Wonka, mas aqui ele se transforma num cara muito carismático, mas ao mesmo tempo apresentando várias falhas de caráter, com uma construção de personagem bem interessante, com um sotaque nova-iorquino que combinou perfeitamente com o personagem. E ele não interpreta o Marty como um exemplo, pelo contrário, ele mostra as inseguranças, o ego inflado e as decisões impulsivas que moldam todo o personagem. E o Timothée Chalamet traz uma energia física também impressionante nas cenas de jogos. Ele treinou de verdade para esse papel e fica nítido isso aqui. E adiciona uma autenticidade a mais no projeto. Já os coadjuvantes também são excelentes. A Gwyneth Paltrow no papel de apoio, mas bem importante para a trama, trazendo um contraponto bem elegante até para essa loucura toda do Marty, além da excelente Odessa Ison como Rachel, que traz cenas de mais impacto emocional do longa. E tem um aspecto que me chamou muita atenção, de foi como o filme lida com temas de ambição e fracasso. A direção explora muito o lado sombrio do sonho americano através do tênis de mesa, que não é exatamente o esporte mais glamuroso e mais famoso. E o Marty é um cara que aposta tudo realmente, dinheiro, relacionamento, saúde, para provar para o mundo que é maior. Mas o filme questiona
se tudo isso vale a pena, porque ele sofre humilhações, inclusive com uma cena já lá pro final do filme bem constrangedora realmente, e vamos ter discussões sutis sobre classe social, já que o tênis de mesa era visto como um esporte de imigrantes na época de pós-segunda guerra, e isso reflete até hoje com questões atuais de meritocracia falsa. E cinematograficamente, o trabalho feito aqui é inusitado porque o filme é muito cinza, muito fechado, realmente para passar a introspecção na vida pessoal do Marty, e tem o uso de iluminação natural em muitas sequências. Muitas cenas foram gravadas na rua, ao ar livre, com enquadramentos dinâmicos, ao invés de planos mais estáticos e parados. Nas cenas de jogo, a câmera segue os movimentos da bolinha de ping-pong, criando uma imersão que te faz sentir o ritmo da partida, com um trabalho de som e trilha sonora espetacular também, com vários clássicos do rock, do jazz da época, criando uma atmosfera que pulsa realmente com cenas. As músicas são muito marcantes, elas surgem nos momentos certos, ampliando a emoção, o sentimento das cenas, e um trabalho de som real de ping-pong, com a bolinha batendo na raquete, cortando o ar, que é genial para imersão sensorial. E em cenas mais calmas, a música vira minimalista, quase silenciosa, deixando o diálogo e os ruídos ambientais falando por si. É uma escolha que casa perfeitamente com o estilo do diretor, se tornando um trabalho de som impecável. E com uma edição precisa e ritmada, o filme tem cerca de 2 horas e meia que passam voando, porque a edição, o corte final do filme não te dá tempo para respirar, nem um minuto sequer. O filme realmente não para, sempre vamos ter uma situação absurda acontecendo, coisas imprevisíveis, viradas inesperadas e muito bem montadas. Cada cena avança a trama ou aprofunda os personagens, e o ponto que eu aprecio muito é como Marty Supreme resgata o esporte pouco explorado no cinema, porque tênis de mesa não é futebol, não é basquete, mas o filme o torna fascinante, mostrando as estratégias mentais por trás de cada jogada. É uma lição de como um bom diretor pode transformar algo de nicho em universal. E teve um grande trabalho de pesquisa aqui. Dá para ver referências reais a torneios históricos e figuras do esporte, e para fãs de cinema, isso é um prato cheio. Então, Marty Supreme é um filme que me conquistou pela sua autenticidade e principalmente pelo caos genial da direção, além de, claro, uma atuação magnética do Timothée Chalamet. O Josh Sheffield prova mais uma vez que é um diretor muito empolgante da atualidade, capaz de transformar uma história aparentemente simples em um espelho da alma humana realmente. E se você está procurando imersão de verdade, esse filme é ótimo e é um longa indispensável para você assistir. E para Marty Supreme, nota 8. Se não fosse pelas polêmicas, eu diria que, sem dúvidas, esse filme chegaria muito forte em várias categorias no Oscar, mas, devido a tudo que vem acontecendo, o filme perde força, infelizmente, se tornando aí uma dúvida nessa temporada de premiação. Mas eu quero saber de você agora. Comenta aqui embaixo nos comentários o que você achou do longa, e se, apesar das polêmicas, ele ainda tem chances no Oscar. Diz aí, e fique à vontade para comentar o que você quiser. Obrigado por assistir até aqui, até o próximo vídeo e até mais.